Rute, a estrangeira que mudou o destino de Israel. História bíblica completa. Em tempos antigos, quando a fome governava, a esperança parecia ter morrido com os homens. Mas em meio às cinzas de uma família destruída, uma mulher estrangeira faria história. Essa é a história de Rute, uma moabita, uma viúva, uma improvável heroína da linhagem do rei Davi. E séculos depois, de Jesus. Prepare-se para descobrir como fidelidade, coragem e escolhas feitas no silêncio mudaram o destino de uma nação. A história começa em Belém, ironicamente chamada de Casa do Pão. Uma fome assolava a terra e uma família decide partir. Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos deixam Belém e vão morar em Moabe, terra de inimigos históricos de Israel. Era uma fuga desesperada, buscando sobrevivência. Em Moabe, os filhos de Noemi casam com mulheres moabitas. Uma delas se chama Orfa, a outra, Rute. Mas então, o que parecia apenas uma mudança de cidade se transforma em tragédia. Elimeleque morre. Depois, seus 2 filhos também morrem. 3 mulheres, 3 viúvas, 3 destinos incertos. Para Noemi, tudo foi embora. Marido, filhos, esperança. Ela decide voltar para sua terra natal, sozinha. No caminho de volta, suas 2 noras seguem com ela, mas Noemi insiste para que voltem para suas famílias. Afinal, ela não poderia lhes oferecer um novo futuro, nem mesmo um marido. Entre lágrimas, Orfa beija sua sogra e volta. Mas Rute, não. Rute olha para Noemi com firmeza e diz as palavras mais marcantes da história: "Não me instes para que te abandone. Aonde tu fores, eu irei. Teu povo será o meu povo. Teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada." A decisão de Rute não foi racional. Foi baseada em amor, em lealdade, em fé em um Deus que ela nem conhecia bem. E assim, 2 mulheres retornam a Belém. Uma terra onde o pão voltou, mas onde corações ainda estavam vazios. De volta a Belém, Rute toma uma atitude. Ela decide trabalhar. Vai aos campos para catar espigas deixadas para os pobres, uma prática permitida pela lei de Israel. Ela não sabe, mas o campo onde entra pertence a Boaz, um homem rico, justo e parente do falecido Elimeleque. Boaz anota, pergunta quem é aquela moça, descobre sua história e se comove. Ele a protege, ordena aos trabalhadores que não a toquem, que deixem espigas propositalmente para ela. Boaz não vê apenas uma estrangeira pobre, vê uma mulher fiel, trabalhadora e corajosa. Noemi, ao saber de tudo, se enche de esperança. Ela reconhece o nome de Boaz. Ele era um remidor, um parente que podia, segundo a lei, resgatar a propriedade da família e até casar com a viúva para preservar o nome do falecido. Noemi elabora um plano ousado. Ela diz a Rute para se arrumar, se perfumar e ir até a eira, onde Boaz estará dormindo após a colheita. Não era uma tentativa de sedução, era uma proposta silenciosa de redenção. Rute vai. Na calada da noite, deita-se aos pés de Boaz. Quando ele desperta assustado, ela diz: "Estende tua capa sobre tua serva, pois tu és remidor." Boaz entende. Ele aceita. Mas há um obstáculo. Existe outro remidor mais próximo. Mesmo assim, ele promete resolver a situação no dia seguinte. E antes de Rute partir, ainda de madrugada, ele lhe dá uma medida generosa de cevada. O silêncio da noite testemunhou um pacto. Um destino começou a mudar ali. Sem plateia, sem fama. Dia seguinte,
Boaz vai até a porta da cidade. Encontra o outro remidor. Explica o caso. Quando o homem descobre que precisaria também se casar com Rute, ele recusa e passa o direito a Boaz. O ato simbólico é feito. O homem tira o sapato e entrega. É um contrato. O sol se põe lentamente sobre os campos secos de Belém, tingindo de dourado as pedras e a poeira que flutua no ar. Um vento leve atravessa o vilarejo, trazendo consigo o cheiro da terra seca e o sussurro distante das oliveiras. Há um silêncio pesado, quase palpável, como se toda a cidade segurasse a respiração, antecipando algo sagrado. No centro do povo reunido, Boaz se ergue, firme, com a postura de um homem que sabe que está prestes a fazer algo que mudará não apenas o presente, mas o futuro de muitas gerações. Ele observa Rute, a moabita, jovem, de olhos atentos e coração corajoso, que se mantém firme ao lado de Noemi, sua sogra. A brisa brinca com a barra de sua túnica, e o pó do caminho levanta-se suavemente a cada passo dos que se aproximam. Crianças se escondem atrás das pernas dos pais, curiosas e fascinadas, enquanto homens e mulheres, idosos e jovens, todos voltam o olhar para aquele instante, porque sabem que estão testemunhando algo extraordinário, a união de duas vidas sob a vigilância de Deus. Boaz ergue a voz, profunda e clara, e cada palavra parece gravar-se na pedra do portão da cidade. Eu tomo por mulher Rute, a moabita, para manter vivo o nome do falecido sobre sua herança. O som de sua voz ecoa entre os muros de pedra, misturando-se ao farfalhar das folhas e ao murmúrio distante das ovelhas nos campos próximos. O povo se aproxima, como ondas suaves sobre a areia, e ergue as mãos em bênção. Alguns inclinam-se, outros sorriem, e há lágrimas discretas nos olhos de mulheres que sabem que estão presenciando o agir de Deus. Rute sente o calor do olhar deles sobre si. Não é apenas a aceitação da cidade, é como se toda a história de Israel a estivesse acolhendo, abraçando, sussurrando: você pertence aqui, você tem um lugar. O tempo passa, as estações se sucedem. O inverno traz noites frias, em que o vento corta os ossos, e o verão traz campos dourados de cevada, sob um céu azul intenso. E então, uma nova vida surge. Obed. O bebê chora com força, enchendo a humilde casa de pedra com som de esperança. Noemi, agora com o rosto suavizado pela alegria, acolhe-o nos braços, sentindo o calor da vida renascer em suas mãos. O lamento que parecia definitivo transforma-se em louvor, e o cheiro de pão recém-assado na cozinha próxima se mistura à doçura do recém-nascido. Olhe para esta criança, pensa Noemi, olhando para Obed com olhos marejados. Olhe para a promessa viva em meus braços. Ele será mais que um menino. Ele carregará esperança, legado e futuro. Obed cresce, e mais tarde torna-se pai de Jessé. Jessé será pai de Davi, que unirá o coração de Israel e se tornará o maior rei que esta terra já conheceu. E muitos séculos depois, da mesma linhagem, da mesma história que começou com fome, dor e decisões feitas na escuridão, nasce o Messias, Jesus, Salvador do mundo. Tudo começou com fome, com perda, com noites de incerteza e passos hesitantes, mas terminou com redenção, esperança e vida. Rute nos ensina algo que ecoa até hoje. Deus não se esquece. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele continua escrevendo histórias. Mesmo nas sombras mais densas, Ele entrelaça vidas, decisões e corações, transformando o ordinário em extraordinário. Talvez você se sinta como Rute hoje, um estrangeiro, sem lugar, sem respostas, ou talvez como Noemi, carregando amargura, lembranças e dor. Mas lembre-se,
O céu escreve histórias com gente comum. Cada passo, cada gesto discreto, cada lágrima silenciosa pode estar conduzindo você exatamente para o lugar onde Deus quer que você esteja. E quando olhar para trás, talvez perceba que cada desafio, cada medo, cada escolha incerta, tudo isso foi parte do caminho que Ele preparou, porque Ele transforma o impossível em possibilidade, o medo em coragem, a tristeza em alegria. Assim como Ruth, mesmo quando tudo parece perdido, você pode começar de novo. Você pode fazer parte de uma história maior, uma história de redenção, esperança e vida. Porque o mesmo Deus que tomou uma viúva estrangeira e fez dela parte da linhagem do Salvador, é o Deus que continua hoje a escrever histórias de pessoas comuns, que transforma vidas, dá propósito e revela que nenhum passo, nenhum gesto, nenhuma lágrima é desperdiçada. O seu caminho talvez esteja apenas começando, e o futuro, cheio de promessas, está sendo desenhado pelas mãos invisíveis do Criador. Se inscreva no canal, ative o sininho e continue recebendo mensagens bíblicas que edificam a sua fé.